Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui trazer mais uma aula de Excel para vocês. Nessa aula, trazer aí uma novidade, né? Uma atualização que a Microsoft vem fazendo aí dentro das ferramentas, né? Do Excel, criando novas funções, novas ferramentas. Então aqui no nosso canal nós temos algumas dicas, né? Nós temos sempre aulas aí mostrando essas novas ferramentas que estão por chegar, ferramentas novas que já estão disponíveis, né? Aí para os usuários, e uma delas é a validação de dados por listas aperfeiçoada. Eles aperfeiçoaram a validação de dados para quem trabalha com a parte de listas, né? Aqui no nosso canal nós temos algumas dicas, nós temos aulas, né, que mostram como criar essas validações de dados por listas. Então, para quem já utiliza essas validações, tem algumas dicas, alguns critérios aqui dentro do Excel que o pessoal sempre tentava fazia via fórmula, com programação, né, tudo mais, para criar essas listas, né, de validação, né, para ter lá a opção para você clicar na célula, aparecer a setinha com a caixa de combinação e você poder escolher o item. Só que tinha alguns processos para a gente estar criando essas listas. Hoje isso ficou mais simples, com um novo recurso, com esse aperfeiçoamento que a Microsoft criou para essas validações de dados por lista, e é o que nós vamos estar mostrando nessa aula para vocês, ok? Mas antes de a gente iniciar, pedir aí por gentileza, se você ainda não é inscrito em nosso canal, é a primeira vez que você está aqui, ou se você já nos acompanha, já segue os nossos vídeos e ainda não é o nosso inscrito, nos dê uma força, clique aí no botão de se inscrever, ativem aí as notificações para quando tiver vídeos novos, né? Nós trazemos vídeos novos toda semana. Deixem as dúvidas de vocês, sugestões, dicas, né? Interajam aí nos comentários, né? Curtam os nossos vídeos, porque isso é muito importante para nós, para que a gente possa continuar criando aí esses conteúdos, né? E chegando ao maior número de pessoas possíveis, tudo bem? Então contamos aí com a colaboração de vocês, nos ajudem a continuar levando aí essas ferramentas, esses conteúdos aí ao maior número de pessoas possíveis. E vamos lá à nossa aula. Então observem que aqui, ó, eu vou criar uma validação, né, de dados aqui, né? Eu quero criar uma validação de dados por lista. Então veja que eu já tenho aqui do lado, ó, a lista de países, que é o que normalmente a gente faz, né? A gente cria uma lista de países ou uma lista de palavras que a gente quer. Aí eu venho aqui na minha guia, né? Aqui na minha célula de países, por exemplo, vou lá na guia dados, venho aqui no grupo ferramentas de dados, validação de dados. Essa é a forma tradicional, como nós estamos acostumados a criar. Vou pedir aqui no permitir uma lista, permitir lista, fonte. Aí eu vou selecionar aqui todos os países, né? Aquela lista que eu já tinha deixado previamente preparada com o nome dos países. Olha lá, dou um OK e pronto, ó. Eu já vou ter aqui a minha lista de países para poder escolher. Tudo bem? Isso aqui é como nós fazemos, né, até então, para quem ainda não tem essa atualização que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aí como é que eu faço? Ah, mas eu preciso da lista agora de vendedores, eu não tenho essa lista aqui. Então eu vou lá na minha base de dados, geralmente, onde eu tenho esses nomes, ó. Aí eu tenho aqui o nome de todos os vendedores. Eu seleciono a coluna dos vendedores, ó. Seleciono. Dou um Ctrl C, copio essa coluna. Vou lá na minha planilha 1 aqui do lado, colo, por exemplo, Ctrl V. Olha lá, colei. Dei um Ctrl C lá, né, na coluna. Colei aqui com Ctrl V. Aqui na guia dados, deixa tudo selecionado, né, os nomes dos vendedores todos selecionados. Na guia dados, em ferramentas de dados, a gente tem a opção de remover duplicatas. Olha o processo que a gente faz para criar uma lista. Então, remover duplicatas. Vou pedir para ele remover, ó, meter em cabeçalho, que é vendedor, para ele remover tudo que for repetido, né, da coluna vendedor. Dou um OK. OK novamente e pronto, ó. Aí eu fiquei apenas com os nomes individuais. Aí eu venho aqui, vou lá agora no meu campo, agora que eu já tenho a lista de nomes, venho aqui na célula do vendedor, venho aqui, validação de dados, vou permitir uma lista
e a minha fonte são esses nomes que nós acabamos de separar, ok? Dou um ok aqui e pronto, ó. Pronto, já tenho as minhas listas prontas. Esse daqui é o método tradicional para a gente poder gerar essa lista, essa validação de dados. Eu vou lá, pego a lista, colo, removo os duplicados, ou então eu poderia ter digitado manualmente, um por um. Isso é como nós fazemos, então, até o momento, na maioria das versões do Excel. Na atualização que a Microsoft trouxe para o Office 365, para quem é assinante e participa do programa do Office Insider, que aí recebe essas atualizações com antecedência para poder testar, né? Antes da Microsoft liberar para todo mundo, ele gerou algumas mudanças. Então aqui, por exemplo, na minha planilha 2, ó, eu preciso fazer a validação aqui com a relação dos países. Só que antes eu precisava criar a lista de países e digitar. Agora eu não preciso mais. O que eu posso fazer? Eu clico aqui na minha célula, venho na guia dados, nas ferramentas de dados, validação de dados. Vou pedir aqui, ó, a opção de permitir uma lista. E na minha fonte agora, eu posso selecionar o país diretamente lá da minha base. Então eu vou lá na minha base, né? Pego aqui, ó, a minha coluna do país, ó, seleciono a coluna de países. Até então muita gente fala assim, ah, mas isso eu já não podia ter feito na planilha anterior? Poderia, mas qual que era o problema que nós tínhamos antes, né? É que quando eu selecionava a coluna inteira da própria tabela, a minha validação aparecia com todos os itens repetidos, ou seja, a Áustria, a Alemanha, a Suécia, Venezuela, iria aparecer repetido. Ele carregava a coluna inteira. Só que hoje, com essa atualização, ó, quando eu der o OK, ele não carrega mais, ó, os itens repetidos. Ele carrega apenas uma única vez. Economizando o tempo do quê? De eu ter que ficar criando as minhas listas ao lado, né? Copiando, colando, apagando essa relação. Ele já faz isso automático. Ele já extrai da própria base e não repete mais a relação de itens. Então, por exemplo, se eu vier aqui no vendedor, ó, eu preciso da lista de vendedores. Vou lá na guia dados, ferramentas de dados, validação de dados, permitir uma lista, e nessa fonte aqui eu vou selecionar os nomes que eu tenho lá na minha tabela. Então eu vou lá, né, na minha planilha 1, perdão, na minha base, e aí eu quero os vendedores. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar a coluna de vendedores, dou um OK e pronto, ó, eu já tenho os meus vendedores aqui, ó, sem a necessidade de ter criado uma lista à parte. Eu já posso selecionar diretamente da base, que aí a própria validação de dados já elimina os itens repetidos. Isso ajuda muito, né? Porque aí se forem surgindo novos nomes, ele já vai meio que atualizando aqui também pra gente, tudo bem? Outra coisa que também foi incluído, e era uma coisa que muita gente pedia, e a gente até faz isso via programação, via fórmula, de várias maneiras, que é a parte de pesquisa, que às vezes você tem uma lista muito grande, como essa daqui de países, e você não quer ficar rolando, né, a barra de rolagem para procurar o item que você quer. Então agora a gente consegue, né, fazer o quê? Digitar. Então se eu começar a escrever aqui, por exemplo, ó, a letra A, ó lá, eu coloco a letra A, ele já me traz aqui embaixo, ó, todos os países da minha lista que começam com a letra A. Então fica mais fácil da gente preencher, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar a letra M, ó lá, ele traz todos com M, letra V, ó, a letra N, ó. Então, cada um que eu vou colocando ali, ó, ele já vai filtrando aqui para mim, já deixando as opções disponíveis. Isso ajuda muito, né? A gente a ganhar tempo na hora do preenchimento e sem a necessidade agora de estar criando programações ou fórmulas, algo mais complexo para fazer essas validações, ok? Então, acredito eu, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, isso é uma novidade, talvez nem todos ainda tenham, né? Isso aqui está liberado para quem participa do programa do Office Insider para fazer o teste. A Microsoft está liberando aos poucos esse recurso para quem é assinante do Office 365 e aí posteriormente ela vai estar disponibilizando aí para todos os usuários.
Façam o teste, verifiquem se vocês já têm essa opção. Se não tiver, vejam ali se o seu Office está atualizado. Se não, só aguardar mais um pouco até a Microsoft liberar. Mas já é um recurso que vocês podem ver que vai ajudar bastante aí na hora de gerar os relatórios, as planilhas, né, de fazer essas validações, ok? Pessoal, espero que essa dica tenha sido útil, que tenha sido interessante aí para vocês. Deixem aí as informações no comentário, diga se vocês já conheciam, se vocês já têm essa opção disponível, né? Curtam o nosso vídeo, nos ajudem a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Vamos compartilhar o conhecimento, né? E para isso a gente precisa aí da curtida de vocês, que vocês interajam com nossos vídeos, deixando comentários, se inscrevam no canal, ok? Então nos vemos aí na próxima. Muito obrigado, valeu e até mais!